Olá, queridos! Hoje nossa aula vai ser sobre poríferos. Os poríferos são animais, portanto, reino Animalia, né? São os animais mais simplificados que existem, né, no nosso planetinha. Então, vamos lá, né? Então, filoporífera, né? Reino Animalia, filoporífera. Quem são os representantes do filoporífera? São as esponjas, isso mesmo. O Bob Esponja é um porífero. Eles são denominados de enterozoários. O que isso quer dizer? Está aqui, ó, que eles são desprovidos de tubo digestório. Na verdade, os poríferos eles não possuem nenhum tipo de sistema no corpo deles. Não tem sistema digestório, não tem sistema respiratório, não tem sistema circulatório, nem reprodutor, nada disso. Por isso que eu falei no início que eles são os animais mais simplificados que existem, né? São os mais antigos também. Quanto à evolução, acredita-se que eles se originaram a partir de protozoários flagelados que começaram a viver, né, a formar colônias. Isso porque eles possuem uma célula flagelada que é bem semelhante à morfologia dos protozoários que nós vamos ver já já. Aqui nós temos, né, uma foto bem bonita, bem colorida do fundo do mar, mostrando uma colônia de esponjas, né? Essas estruturas semelhantes a tubos, com essa abertura aqui superior. É uma esponja, né, simples, né? A esponja mais comum que existe é nesse formato aqui tubular. E aqui elas formam colônias, né, pela reprodução assexuada, que nós vamos ver daqui a pouco também. Quanto mais esponjas tiver, mais elas conseguem se proteger do ataque de predadores, né? Os predadores mais comuns das esponjas são as tartarugas marinhas, mas nós temos vários peixes que também se alimentam delas. Características gerais, elas são de ambiente exclusivamente aquático, elas têm o hábito séssil, são sésseis. O que isso quer dizer? Que elas não conseguem se mover, elas vivem fixas no substrato, lá embaixo da água, né? Elas gostam de fixar-se em corais, principalmente, e lá elas vivem, não se locomovem. São animais filtradores, então, para eles conseguirem se alimentar, eles vão filtrar partículas em suspensão da água, né? Como não tem sistema digestório, então eles têm que absorver através de células especiais essas partículas alimentares, por isso são filtradores. Apresentam imobilidade e crescimento assimétrico, então não se movimentam, e não possuem simetria corporal, né? Aquela simetria em que o corpo, se for dividido ao meio, ele vai ter duas metades iguais. Aqui isso não existe, né? Existe uma assimetria no corpo das esponjas. Por isso, sua simetria é radial, por conta desse crescimento assimétrico. Organização corporal. Então, nós vamos ter várias células, tipos de células, que formam o corpo da esponja, mas nenhuma delas consegue formar órgãos, tá? Vão formar tecidos, mas nenhuma vai formar órgãos. O primeiro tipo de célula a gente chama de espongiocela, que vai formar a cavidade interna da esponja. Nós vamos ter também os pinacócitos, que são células do revestimento externo, né, da superfície externa do corpo da esponja, como se fosse a sua pele. Os porócitos, eles vão formar as aberturas laterais do corpo dessa esponja. Por conta desses porócitos é que esse grupo recebeu o nome de poríferos. Poríferos vem de porócitos e porócitos vem de poros. Então, o corpo desses animais é inteiramente revestido por poros, né? Possuem poros por onde a água entra no corpo dessa esponja. O mesoílo é uma substância gelatinosa que vai preencher a parte interna do corpo dessa esponja. Então, onde eu não tenho célula, entre
a cavidade interna e a superfície externa, eu vou ter então o mesohilo. Nós vamos ter também as células ameboides. Elas são células totipotentes. O que isso quer dizer? Que ela consegue se transformar em outros tipos celulares da esponja. Por exemplo, se uma célula da pele, do revestimento externo da esponja for danificada, essas células ameboides, elas conseguem se transformar em uma célula de revestimento para repor, né, essa célula perdida. E elas ficam mergulhadas lá nessa substância gelatinosa que eu chamo de mesohilo. Espículas. As espículas não são células, mas estruturas minerais que dão sustentação ao corpo das esponjas, como se fosse um esqueleto, mas não é um esqueleto, tá? Essas espículas, elas são muito específicas de cada esponja, de cada espécie de esponja. Inclusive, elas podem ser utilizadas para identificação dessa espécie. Cada espécie de esponja vai ter um formato de espícula diferente. A espongina é uma fibra de proteína que sustenta também o corpo das esponjas, que não vão possuir as espículas, né? Porque as espículas, elas são minerais, elas são bem rígidas, mas eu vou ter esponjas que são mais maleáveis, que não vão ter a espícula e sim essa fibra de proteína chamada de espongina. Os coanócitos são as células características das esponjas. Guardem esse nome aqui, que as questões de vestibular gostam de perguntar sobre essa célula. Os coanócitos são as células que são características das esponjas e são especializadas na captura do alimento. São as células flageladas, né, que possivelmente eram os protozoários flagelados porque elas possuem o flagelo. Então, coanócito só quem tem é esponja, tá? São os poríferos. Aqui nós temos um esqueminha, né, do corpo da esponja mostrando as estruturas. Aqui nós vemos em cor de rosa, esses círculos aqui são os porócitos. Aqui em rosa a gente vê a célula que forma o porócito. Ela tem uma passagem central por onde a água entra. Aqui essas setinhas estão indicando que a água sempre vai entrar pelos poros. Aqui nós temos o átrio, né, que é essa cavidade interna onde a água entra. Eu vou ter aqui o mesohilo, as espículas vão estar nesse mesohilo e as células ameboides também vão estar aqui mergulhadas no mesohilo. E aqui nós temos uma abertura central superior chamada de ósculo. Aqui essas celulinhas azuis que tem o flagelinho, que tem esse rabinho, são justamente as células que são características dos poríferos, né? Que são os coanócitos. Então, aqui ao lado, nós vemos um coanócito aumentado com o seu flagelinho. Então, a água entra pelos poros, essa água vai estar rica em oxigênio, esse oxigênio vai se difundir para essas células diretamente, vai entrar diretamente nessas células, e as partículas alimentares vão ser absorvidas aqui, né, no átrio, por esse flagelo aqui, né? E o flagelo fica se movimentando, forma-se então uma corrente, onde essas partículas vão ser presas e aí absorvidas por esta célula que transfere, né, esse alimento, essas partículas alimentares, para as células ameboides que depois vai sendo passado de uma célula a outra. Então, é dessa forma que ocorre a alimentação, por absorção, por filtração, né, da água que cai aqui no átrio. E o ósculo superior vai servir para quê? Para eliminar a água. Então, aqui pelo ósculo vai sair essa água já cheia de resíduos, né? Então, a eliminação, a excreção da esponja se dá através desse ósculo. As células produzem seus resíduos, jogam nessa água que entra e depois
a água sai aqui pelo ósculo. Como é que eles descobriram, né, que a água sempre entra pelos poros e não pelo ósculo? Eles fizeram um experimento bem simples. Eles soltaram aqui ao redor, do lado de fora, né, do corpo dessa esponja, um corante na água. E eles viram a trajetória desse corante. O corante nunca entrava por aqui, inclusive eles jogaram o corante aqui por cima também, para ver se entrava água pelo ósculo. Não entra. O corante fez exatamente o caminho que as setinhas estão fazendo. Entra pelo poro e sai pelo ósculo. Então, esse sempre é o caminho que a água fará. Aqui são as espículas, né, que as esponjas podem apresentar. Então, vocês estão vendo aqui que tem vários formatos e tamanhos diferentes de espícula. E essas espículas, então, são próprias de cada espécie. Então, dá para utilizá-las, né, como referência para identificação de espécies de esponjas. Tipos estruturais das esponjas. Nós temos as esponjas de formato asconoide, que é esse formato tubular simples, com um átrio bem grande, né? Esse átrio a gente chama de esponjocela também, essa cavidade interna. Nós temos as leuconoides, que são essas mais gorduchinhas, e que eu tenho uma maior ramificação da esponjocela, não tenho aquela esponjocela grandona, né? Ela está bem ramificada aqui. E nós temos as ciconoides, né, em que essa esponjocela ela é mais estreita e começa aqui a aparecer uma ramificação nessa esponjocela. As leuconoides podem ter outros formatos, um formato quadrado, um formato mais achatado, esse mais arredondado, mas as asconoides e ciconoides têm esse formato tubular. O que vai diferenciar mesmo é a ramificação da cavidade interna. Reprodução das esponjas. Elas podem se reproduzir assexuadamente por brotamento. Então, tem uma esponja adulta, vai nascer um brotinho aqui, né, na lateral dessa esponja. As células aqui da parede dessa esponja vão começar a sofrer mitoses sucessivas para formar esse broto. Esse broto, então, quando se destaca, né, vamos dizer assim, da esponja mãe, da esponja principal, da esponja adulta, esse broto cai no ambiente, se fixa ao substrato e depois se desenvolve. Eu vou ter aqui uma nova esponja. Só que, como eu venho falando para vocês, a reprodução assexuada não gera variabilidade genética. Toda vez que eu faço reprodução assexuada, qualquer tipo dela, o descendente aqui, no caso esse brotinho, é geneticamente idêntico, né, àquele indivíduo que lhe deu origem. Então, esses dois são clones um do outro, né? Esse aqui é clone desse, na verdade. Não existe variabilidade genética. E a ausência de variabilidade genética para as espécies não é interessante, porque mutações maléficas podem ocorrer e podem, de repente, levar essa espécie à extinção. Então, eu vou ter também a reprodução sexuada. Vou ter a esponja que vai produzir espermatozoides e a esponja que vai produzir óvulos. A fecundação ocorre no interior aqui do corpo da esponja fêmea, né? Então, o óvulo vai ser produzido aqui, ó, no mesoílo. Ele vai ficar guardadinho aqui. Essa esponja macho vai soltar seus espermatozoides na água e vai ser atraído quimicamente por esse óvulo que está aqui. O espermatozoide entra pelo poro e acha esse óvulo e ocorre a fecundação. Após a fecundação, há a geração de uma larva. Essa larva é então encaminhada para a cavidade interna da esponja para ser expulsa, né, para o ambiente através do ósculo. Então, aqui a gente está vendo a liberação dessa larva. Essa larva é ciliada, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, ela consegue nadar. Ela consegue nadar para ir para longe, né, dos seus genitores aqui. E aí ela vai cair no ambiente e vai se desenvolver, então vai sofrer uma metamorfose e se desenvolver em uma nova esponja. Nesse caso, como eu tive, né, a mistura aqui de material genético de dois indivíduos, o macho e a fêmea, eu vou então ter aqui na reprodução sexuada variabilidade genética para que a espécie continue aí sobrevivendo no ambiente, né? A variabilidade genética ela aumenta as chances de sucesso das espécies no ambiente.